E Deus me disse assim, sabe por que na tua vida tudo é muito difícil? Porque eu te chamei para instruir pessoas. De repente, assim, do nada, eram problemas e mais problemas e mais problemas que eu acabei me separando. Meu Deus. E eu disse, Deus, eu não vou mais orar para nenhuma mulher, porque esses demônios dessas mulheres estão a vir estragar também a minha casa. Então, a partir de hoje, Deus, lhes leva mesmo noutro sítio. Eu vou ficar com as que não têm problemas no casamento, porque eu não aguento mais essa confusão. Yeah. Tá a ver as pessoas agora começarem a olhar para ti, moça bem bonita, o marido lhe deixou de estar cheia de mau hábito. Meu Deus. Nós vimos maravilhas, paralíticos Glória a andaram, Deus. feiticeiros se converteram, Yes. prostitutas, drogados. Tanto, mas quando Deus começou a ministrar o meu coração, eu não trabalho com mimos. Eu disse assim, Deus, eu não vou chorar mais. Yeah. As minhas lágrimas serão apenas para te adorar. Porque para o nível de batalhas espirituais que eu enfrento, Sim. se eu permanecesse essa mulher chorona, Sim. esta mimosa, eu já teria tido um Hum. AVC. Minha mãe dizia, você não consegue vencer um problema se não identificar a raiz do problema. Exatamente. Eu não vou aceitar ser refém do inimigo. O inimigo não vai me envergonhar. Porque Deus não fez nenhuma videira infrutífera. Yes. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje nós temos uma convidada super especial, ela que também foi escolhida a dedo por Deus. É uma mulher que eu muito admiro. Aliás, tem uma particularidade, eu amo as mulheres. Acho que eu já disse isso. Eu amo as mulheres. E esta convidada não é diferente. Eu também amo esta mulher. É uma mulher autêntica, uma mulher linda e maravilhosa, muito elegante. Mas o que torna essa mulher especial é porque ela é serva de Deus. É porque ela aceitou, devolveu a sua vida ao dono que é Cristo Jesus. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a pastora Ludmila de Azevedo Pacheco. Ela que é casada, mãe de 4 meninas lindas, licenciada em Direito, mestre em Auditoria e compliance ao serviço do Rei Jesus. Ela, melhor do que ninguém, vai fazer a sua apresentação ampla. E se alguma coisa estiver errada aqui que eu tenha dito, pastora, por favor, corrija-me que eu estou aqui. E teremos o prazer de ter uma tarde magnífica, porque eu sei que o testemunho dela vai impactar a tua vida. Não se esqueça, subscreva o nosso canal, curta a nossa página, partilhe o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Espírito Santo manda, como sempre eu só obedeço. Graça e paz, pastora, como está? Graça e paz, querida serva Edna. Estou muito bem, pela graça de Deus, e aproveito para agradecer pelo convite. Sei que houve algumas tentativas no ano passado, mas aprova o Senhor que fosse nessa altura, e hoje eu entendo melhor porque que tinha de ser nessa altura. Amém. Tudo acontece no tempo de Deus, e pela graça do Eterno nós cremos que quando é o tempo dele, as coisas fluem de forma natural e alcançam mais vidas e impactam vidas para a glória de Deus. É verdade. Então, como a Edna já disse, eu sou a Ludmila de Azevedo Pacheco, formada em Direito, trabalho no setor financeiro, virada para auditoria e compliance. Mas, na verdade, o que mais me dá prazer em ser, em fazer e apresentar é o facto de eu ser filha de Deus. Yes. E serva do Rei Jesus. Essa é a minha identidade, antes de qualquer coisa. Tanto que mesmo nas minhas lides profissionais, as pessoas, por mais que me conheçam pela doutora Ludmila, pela jurista, pela consultora, pela compliance officer, mas no final todo mundo olha para mim a pastora, porque fica sempre a marca, por mais que eu não diga nada, as pessoas acabam descobrindo que há alguma coisa a mais. Sim. E eu tenho muito orgulho disso, é meu propósito de vida e aquilo que me realiza. E para além disso, eu, enquanto serva de Deus, o Senhor me tem confiado algumas obras já há algum tempo. Eu comecei liderando uma célula de oração, denominada Jeová Chamar,
Fruto dessa célula, hoje temos muitos ministros de Deus, Uau. muita gente batizada, consagrada a serviço do Rei. Yes. Posteriormente, o Senhor confiou-me o projeto de jovens reformados pelo poder da palavra de Deus. Começamos com mulheres, mas depois o Senhor ampliou a visão e fomos para jovens reformados. Tenho também a liderança das mulheres guerreiras de oração. Uau. E o Senhor confiou-me também o Ministério Herdeiros do Reino. Então, são assim, uma série de atividades em prol do Evangelho, uma atrás da outra. Mulher de 1000 ofícios. Mas E olha tudo que eu, para a honra. quando era pequenina, desde os meus 7 anos, que eu dizia à minha mãe, eu vou ser uma mulher de 7 ofícios. Uau. Eu dizia à minha mãe, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ser escritora. E aos 11 anos, curiosamente, mudamos de casa para o bairro da Terra Nova. Ok. E o quintal era grande, era um quintal muito comprido. E eu tinha 11 anos e a minha mãe diz que quando eu fiquei no quintal de pé pela primeira vez, eu disse à minha mãe, um dia eu vou fazer uma igreja nesse quintal. Meu Deus. E a minha mãe começou a rir. Disse, eu vou fazer uma igreja aqui, eu vou começar a orar em línguas. Repare que eu nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas. E eu dizia, olha, como eu não tenho dinheiro para comprar cadeiras, eu vou colocar uns blocos. Eu depois vou começar a orar e vou pedir a Deus que toque no coração dos irmãos para comprarem cadeiras. E como nada é coincidência a nível do reino, a minha primeira célula de oração foi feita no quintal da minha mãe. Meu Deus. Já numa outra casa, já no Camama, mas no quintal, num quintal comprido com a mesma dimensão, e ali surgiu a célula Jeová Shammah. Então as nossas palavras são sementes. Sim. E principalmente uma criança com a inocência e a pureza de criança, obviamente que não vinha de mim. Era o próprio Deus já anunciar para a minha mãe aquilo que Ele queria fazer comigo. É verdade. Então, começar assim a falar do meu testemunho, eu acho que sairíamos daqui a uma semana. É muita coisa que eu tenho vivido com Deus e em Deus. A coisa que solta assim a minha memória, agora que falamos dos meus 11 anos, quando eu comecei a declarar para a minha mãe que eu vou abrir uma igreja. A minha mãe pensava que era brincadeira, todo mundo à minha volta dizia que era brincadeira, mas eu sentia que não era brincadeira. Sim. Aos 13 anos, eu recebi batismo no Espírito Santo. O Senhor abriu a minha visão e aquilo fez-me ter muitos constrangimentos, porque literalmente, tal como Deus me mostrava, as coisas aconteciam. E eu dizia, olha, não saias, se saís vais ter um acidente, vais perder a perna. E acontecia literalmente. Aquilo aconteceu numa sequência de 3 anos e quanto mais eu orasse, mais aquilo se intensificava, de tal forma que depois as pessoas começaram a dizer, mas essa menina sabe muito. Como é que ela sabe essas coisas? Porque era linear. Tudo quanto Deus me falasse, se eu fosse partilhar com alguém, ainda que eu não partilhasse, acontecia tal como o Senhor me mostrava. Depois disso, eu comecei a ficar assim meio receosa. Na altura, eu era católica ainda. Quando eu fui protelando os sacramentos, não vou fazer depois, mas aos 16 anos, mais ou menos, eu fiz os 3 sacramentos. E quando eu vou para fazer os 3 sacramentos, o padre que me batizou na altura, o Frei Maiato, era um padre carismático. Ele olhou para mim e ele disse, não, eu não te posso batizar do jeito tradicional. Tanto que ele pegou em mim, mergulhou completamente por aqui, mais ou menos na pia batismal. Sim. E eu fiquei chateada com o padre na altura, porque estragou os meus cachos, estragou minha roupa de batismo. Mas ali eu senti a descida do Espírito Santo. Eu já tinha sido batizada no Espírito aos 13 anos, mas eu senti a descida do Espírito Santo de forma tremenda. E a partir daquele dia o Senhor liberou sobre mim a graça de cura e libertação. Mas, claro, por ser muito nova, eu orava para as pessoas saravam, eu orava, as pessoas eram libertas. Por ser muito nova e ter muitos constrangimentos a nível da família, da vizinhança, dos amigos, eu comecei a ficar meio receosa e deixo, inclusive, de frequentar a igreja. Aos 17 anos, coloquei-me no mundo da moda, eu fui ser modelo, fui participando em concursos de missa, e fui para as discotecas, e fui andando como o mundo oferece. Justamente porque eu não queria ter aquelas experiências, todo mundo a perguntar, mas por quê? Como é que tu vês? Tu sabes muito, e tu como é que você consegue saber dessas coisas? E por que você, tudo que fala acontece? E eu não conseguia dar respostas, não é? E então eu fui para o mundo, só que no mundo eu comecei a ter experiências com Deus. Eu ia para uma discoteca e o Espírito Santo me dizia, aqui não é teu lugar. Sai daqui, isso não é para ti. E eu dizia assim para as pessoas, eu vou-me embora porque uma voz me diz, sai daqui, não é teu lugar. E quando eu insistisse, eu chegava a dormir nas colunas das discotecas. Eu sentava mesmo na coluna, enquanto todo mundo ficava a dançar, eu encostava e ia dormir, apagava mesmo.
E as pessoas dizem, ai, tu estragas o ambiente, tu sabes para quê? Nem é melhor não começar a sair. Yeah. E depois disso, eu ainda assim relutante, que eu não queria ir à igreja, comecei a ficar muito doente. Comecei a ter ataques de epilepsia. Que eu, na rua, assim, a conversar com os amigos, eu caía, na escola, e inclusive na escola já diziam, no colégio em que eu estudava, mas por que não ficas em casa? Estás sempre doente, estás sempre a cair. Mas essas quedas eram sempre precedidas de uma visão. Eu tinha sempre uma visão e como eu retraía, dava-me uma queda. Sim. E íamos fazer tratamentos, íamos às clínicas, eu cheguei a viajar e tudo dava negativo. Até que uma vez uma colega da minha mãe, cheia do Espírito Santo no serviço, disse assim à minha mãe, fala com a tua filha, porque se ela não aceitar o que Deus está a falar para ela, o caixão dela já está preparado. A minha mãe, quando chegou, falou comigo isso, eu disse, mamãe, você também, essas coisas não com caixão qualquer. Mas eu, na verdade, eu sabia, eu estava a viver uma experiência espiritual em que havia muita guerra, muita batalha espiritual na minha vida, muita batalha espiritual. Mas eu também não queria aceitar servir a Deus. Primeiro porque eu era muito nova, depois porque as pessoas, tu és muito bonita, e repara que eu entrei, como é que o inimigo cega o nosso entendimento. Eu entro para a agência de modelo, eu era das modelos mais baixas. Todavia, eu era mais requisitada. Inclusive, estilistas, quando viessem de fora, eu não precisava fazer castings. Eles viam a minha fotografia e diziam, eu quero essa. Então, eu era das modelos com maior evidência naquela altura. Justamente, entendo nisso, Satanás a tentar bloquear o meu entendimento. Eu, com 17 anos, 18 anos, eu podia fazer trabalhos de 5, 6 mil dólares. E eu estava na universidade na altura, e então o que eu mais queria era viver a minha vida. Eu ia para a discoteca, eu saía da discoteca, estou cansada, eu ia dormir no Pixana, de eu pagar com o meu dinheiro antes dos 20 anos. Meu Deus. E não é porque vai fazer qualquer coisa errada, eu não só quero mesmo dormir, hoje apetece-me jantar num grande restaurante, hoje apetece-me ir a essas grandes festas em que o ticket custava $300, $400, para mim não era problema nenhum. Eu não tinha perspectiva nenhuma, a única coisa que eu punha na minha cabeça, eu tenho que me formar. Todo o resto eu vivia como qualquer jovem vivia. Até que num belo dia eu tive uma crise epilética novamente. Eu me lembro que eu já estava no 5º ano da universidade, aos 21 anos, e fiquei completamente desacordada. Eu lembro-me de ter ouvido a minha mãe gritar assim, meu Deus, ela está muito gelada. E na sequência ouço a voz do médico dizer, olha senhora, sai para fora, ou saia e vá sempre em frente. À sua direita lá tem uma morgue e pode ir requisitar o lugar da sua filha. E na sequência em que eu ouvi aquilo, Deus mostrava-me assim, tudo quanto Satanás e seus demônios tinham feito contra mim. Deus me disse, a decisão é tua. Eu estou à tua espera. O altar te chama e tu escolhes. Então foi daí que eu disse, não, Deus, eu vou largar tudo e eu vou te servir. Inclusive me tinham diagnosticado câncer no cérebro, uma série de enfermidades, mas que todas elas foram saradas pelo poder de Deus, simplesmente com o poder da oração. Então foi quando eu decidi abandonar a moda, deixar de sair, eu deixei de ir às discotecas, ninguém precisou chegar a mim e dizer, olha, Deus está a mandar dizer, você a partir de hoje tem que deixar isso, não. Depois daquele encontro que eu tive com Deus, eu fui radical. Uma das coisas que eu tenho na vida é quando eu tomo uma decisão e eu tenho certeza que Deus está comigo naquilo, eu não olho para trás. Sim. E então eu fui radical. A partir de hoje eu não me visto assim, a partir de hoje eu não entro para esses sítios, a partir de hoje eu não faço, eu não falo isso. E eu fui cortando. E isso causou-me muita dor, muita rejeição, muito abandono. Inclusive os meus familiares diziam, ela não está bem, vamos levar para um psiquiatra. Isso não é normal. Assim, os grandes servos de Deus. Isso não é normal. Inclusive, eu estive internada na psiquiatria da Sagrada Esperança, dopada, porque as pessoas achavam que o que eu falava era fruto da minha imaginação. Não, ela não está bem, onde é que já se viu? Onde é que já se viu? Então, quando eu depois decidi, né, eu vou deixar tudo, eu dizia aos meus pais, não se preocupem, porque eu vou me formar, mas eu vou ser pastora. Eu vou ser pastora, é para isso que Deus me quer, o Senhor me chamou para o altar. E então chegou uma altura assim, que o meu pai dizia, mas você é maluca, uma menina como tu, tão promissora, tão inteligente, para ser pastora, vai morrer pobre. E eu dizia, não tem problema nenhum, porque aquele que me chamou, ele me guarda, ele me sustenta. Então, e o meu pai, depois de alguns anos, ele começou a olhar para mim e ele disse, filha, sabes o que é que mais me dá orgulho nessa vida?
é saber que eu tenho uma filha pastora. Glória a Deus. E então, Obrigada, Jesus. tudo começou basicamente aí. E pronto, depois disso foram vindo as orientações de Deus para andar, para caminhar, Deixou para de fazer fazer. resistência. Deixei de fazer resistência e eu comecei a ser literalmente como um instrumento na mão de Deus. Pela graça do Eterno, algo que Deus falou comigo diretamente, que Ele me disse: sempre que eu quiser mudar a tua estação, que você faça algo, antes de qualquer coisa eu lido diretamente contigo. Então Deus me acostumou assim, de tal forma que não há coisa que alguém me venha dizer hoje que Deus antes não tenha já falado comigo. Também porque eu sempre fui muito envergonhada, muito retraída, e eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Logo, eu nunca gostei que os meus assuntos todo mundo ficasse a saber. Então eu própria falei com Deus, quando comecei a ter contato com a profecia, eu vi assim os irmãos cheios do Espírito Santo profetizarem, eu disse: Deus, na minha vez não, me fala que não é assim, não. E então Deus foi tão fiel e tem sido tão fiel até hoje, que os meus assuntos Deus trata de forma muito sigilosa. Deus, aqueles mais delicados mesmo, Deus trata comigo. E foi nisso que o Senhor foi me moldando. Doeu muito e dói muito até hoje, porque eu sou a única menina da minha mãe. Muito apegada à saia da mamãe. E das coisas que Deus começou a trabalhar foi o desapego emocional. Yes. Porque eu, inclusive, na minha adolescência, tinha sido diagnosticada por dependência emocional. Porque eu nunca fui ter muitos amigos, mas nas pessoas em que eu me apegava mesmo, a ponto de imaginar assim, sair da minha vida, eu acho que eu vou morrer. E Deus começou exatamente ali. E para um escolhido, isso é um risco. Muito grave. Eu sei o que é isso. E Deus começou justamente ali. Deus começou primeiro a arrancar aquelas pessoas que eu achava que fossem o meu ar. Ai, sem você não vivo. Ai, não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir ficar sem ela? Ai, não. E foi exatamente aí onde Deus começou a arrancar. As primeiras coisas Deus começou a arrancar. E Deus foi me dando estabilidade emocional para poder andar, viver e fazer sem depender diretamente de homem algum. Para qualquer coisa, a minha completa dependência se firmou em Deus e só em Deus. Depois deste período, Deus juntou-me algumas mulheres, algumas parceiras de oração, mulheres todas que tinham um ministério. Fomos orando e o Senhor foi nos fazendo identificar os nossos ministérios, tornamos-nos parceiras de oração, e depois o Senhor começou a direcionar. E foi dali que eu acabei criando a célula de oração Jeová Shammah. Uma célula muito abençoada, eu tinha muito conforto naquela célula. Começamos com mulheres. Aliás, sempre que Deus me dá um projeto, começa sempre com mulheres. Depois os homens começam a perguntar: mas espera aí, essa moça vos faz o quê? Que vocês ficam assim: não, vamos lá também ver. E quando eles chegam, então Deus faz a obra completa. Então comecei com mulheres e depois de 2 anos da célula, eu estava casada há 3 anos na altura, e o Espírito Santo me disse assim: eu vou te fazer ter marcas, você vai ter que carregar sinais daquilo que você prega, porque você prega por orientação do meu Espírito, porque o testemunho de quem ouve e o testemunho de quem viveu são completamente diferentes. Quando você estiver a ministrar, você tem que mostrar para as pessoas: eu sei o que é isso, porque está aqui a minha marca. Meu Deus. E eu, na altura, inocente, não sabia do que Deus estava a falar, simplesmente disse: Senhor, sou tua serva, faça em mim segundo a tua vontade. E de repente, quase todas as mulheres da célula começaram a ter problemas nos relacionamentos. Marido saiu de casa, marido engravidou, meu marido vai fazer pedido. E literalmente, quando eu intercedesse, eu recebia testemunhos: mãe, meu marido voltou, mãe, ele já não vai sair de casa, mãe, está tudo bem, mãe, está tudo bem. Mas naquela altura ficava tudo bem na casa delas, e na minha casa entrou um vento que eu não sei de onde é que saiu esse vento. E eu disse: Deus, eu não vou mais. Porque nós estamos a falar do programa, a desobediência da legalidade. Exatamente. Eu passei por isso. Ao ponto de eu simplesmente estar andando, já estava morta. Bem assim. E mesmo assim, pela misericórdia de Deus, e Ele saber que temos um grande propósito, Ele nos resgatar, para hoje estar aqui e impactar vidas. Yes. De ter alguém que liga para ti, e você, com a autoridade que Deus te deu,
você orar para essa pessoa, você direcionar essa pessoa e depois os testemunhos começarem a chegar. Yes. Eu tive um momento da minha vida que só de imaginar esse crânios e não sei o que sair da minha vida, eu passava mal. Deus disse, não é para isso que eu te fiz. Yes. A tua dependência não é para homem. Exatamente. Você está se sentindo assim porque você imaginou que essas pessoas vão sair da tua vida. Então Deus forjava situações dolorosas que tirava essas pessoas da minha vida e eu sofria. Mas ele dizia, não é sobre aquelas pessoas, é sobre mim. Bem Olha para a sim. cruz. Ele disse que Josué 1, mas meditar na palavra e não nos curvarmos nem para a direita nem para a Nem para a esquerda. esquerda, exatamente. E quem amar mais o seu pai ou a sua mãe não é digno Não de é mim. digno de mim. Também falou da dependência que tinha. Quem tem chamado grande? Deus não autoriza dependência a homens. Exatamente. Não faz isso. Exatamente. Muita gente, muitas mulheres estão em relacionamentos em que os seus maridos são considerados os seus altares. E estão com os casamentos destruídos, rebentados. Bem assim. Nem sempre porque Satanás está lá. É porque elas têm... Exatamente. Elas têm É inverter, olha. Inverte. Eu passei por uma situação bem parecida. E foi justamente nessa fase em que entrou um vento na minha casa. Deus me disse assim, primeiro, tu estás a colocar o homem no alto e eu embaixo. Ai, meu Deus. E Deus me dizia sempre, eu não divido a minha glória com ninguém. É verdade. Chegou uma altura em que eu, mesmo sabendo que eu já era serva, e nós devemos ter muito cuidado com isso, porque quando você tem intimidade com Deus, você ouve Deus, tem que ter muito cuidado com as vozes terceiras, Sim. as terceiras vozes. Haviam pessoas que inclusive oravam comigo e me diziam assim, tu também estás a estragar o teu casamento, isso não é assim, vocês são muito jovens, se o teu marido quer ir à discoteca, tu tens que ir, se ele quer que tu uses um calção curto, tu tens que usar. E eu já era serva, mas eu sou serva, eu não posso. Imagina que eu cruzo com alguém na rua e eu estou na discoteca, eu estou a ministrar, e eu tenho pessoas para ministrar, eu faço imposição de mãos, eu não posso fazer isso. Não é assim, Deus também não diz nada disso. E por algum momento eu comecei a sair assim, ia para o meu esposo para a discoteca, mas eu depois chegava e encostava assim num banco, ficava num canto assim a olhar, do género, o que é que eu estou aqui a fazer? É verdade. E ele depois dizia, tu não estás bem aqui, não vale a pena, vamos embora, não é lugar para ti. Sim. Mas aquilo começou a abalar a minha identidade, porque eu a dada altura comecei a ficar um pouco para ali, um pouco para aqui, um pouco para ali, um pouco para aqui. E depois disso, de repente, assim do nada, eram problemas e mais problemas e mais problemas que eu acabei me separando. Meu Deus. E eu disse, Deus, eu não vou mais orar para nenhuma mulher, porque esses demônios dessas mulheres estão a estragar também a minha casa. Então, a partir de hoje, Deus, lhes leva mesmo noutro sítio. Eu vou ficar com as que não têm problemas no casamento, porque eu não aguento mais essa confusão. E Deus me disse assim, eu não trabalho com mimosos. Yes, gosto dessa parte. E Deus me disse assim, você não vai mais prestar atenção ao teu coração, você vai ouvir o que eu falo, você vai andar por revelação e não pela tua emoção. E Deus pôs-me a olhar assim para a parede e eu via como uma mão assim, como se tivesse pego o coração, colocou de lado e depois me disse, anda. Eu disse, Deus, não, eu não vou conseguir. Eu tinha uma célula em que as pessoas eram muito dependentes, estavam sempre mamãe, e eu às vezes olhava para o telefone, Deus, eu estava tão ferida, tão transtornada, que eu comecei a delegar as responsabilidades a outras pessoas, não, eu não vou mais. E Deus me disse, nunca coloques a tua responsabilidade na mão de outra pessoa. Yes. Porque foi você que ouviu, você que sabe o que eu quero, você que sabe onde vai levar essas pessoas, e nunca coloque na mão de outras pessoas. Mas eu estava tão quebrada emocionalmente, mas tão quebrada que eu não consegui levar adiante a célula. Chegou uma altura em que eu ia por ir, eu ministrava por ministrar. Eu estava lá, era corpo só. Sim. E então foi nessa altura em que Deus me disse, tu te contentaste com tão pouco. E começaste a olhar simplesmente para a tua vida, para as tuas realizações, para as tuas coisas. Estavas confortável com pouco, isso te impediu de enxergar o que eu tenho para ti. É verdade. Uma célula de 100 e poucas pessoas. Deus a me dizer, eu quero fazer algo tão grande contigo, que você está limitada a essas 100 e poucas. E nessas 100 e poucas você ainda se perdeu nas suas emoções. Meu Deus. Eu disse, Deus, e agora o que eu faço? Deus me disse, fecha a célula. Distribui todo mundo para outras igrejas.
Eu comecei a mandar as pessoas para a igreja de pastores, eu orava e Deus me direcionava, as pessoas foram para as igrejas. Ferida. E quando cheguei, assim, para a igreja em que eu era membro, tá a ver as pessoas agora começarem a olhar para ti, moça bem bonita, o marido lhe deixou de estar cheia de mau hábito. Meu Deus! E depois nós, que quando oramos, nós com a autoridade do Sim, alto, sim. e as pessoas às vezes tendem a pensar que a nossa autoridade no espírito é a mesma autoridade. da carne. No físico. Ela é bem autoritária, Sim. por isso é que ela abandonar. Sim. Sem saber o que aconteceu. Verdade. Não tinha nada a ver com o que as pessoas diziam. As pessoas não tinham coragem de chegar até mim e perguntar o que aconteceu. Então cada uma criava a sua história. Sim. Depois começaram a vir ordens superiores. Ela não prega mais, está separada. Meu Deus! Ela não faz mais a obra. Exclusão. Sem saberem o que aconteceu. Quando eu não tinha, se posso assim dizer, naquela altura, as minhas mãos não estavam sujas naquele negócio, como dizem os brasileiros. Não partia de mim, não tinha nada a ver comigo. Mas as pessoas começaram a excluir-me. E para tudo e nada, a conversa era essa. Mas também o que ela vai ensinar nas outras? Ela ficar solteira, vai ensinar o quê? Depois de muito tempo, eu fiquei separada há 4 anos. Depois de muito tempo, as pessoas começaram a dizer: e também não casa já por quê? Está a ficar solteira por quê? Meu Deus! Era uma coisa assim. Então, depois, naquele interim das pessoas, por quê? Não pode pregar, não pode pregar. Deus agora me diz, me traz o projeto de jovens reformados. Você vai sair, você vai pregar para milhares de jovens. Amém. Vou trazer jovens nas tuas mãos para pastorear. Mas Deus está me dizendo: prega, não faço, porque estou separada. Como é que eu vou fazer isso? Porque eu é que mando, eu é que escolho. E Deus me dizia assim: eu não peço conselho a ninguém. Não precisa. Para usar quem eu quero usar. Então ali o Senhor me diz: vai para a rua. Você não precisa de púlpito de dentro da igreja. Vai para a rua. Quando eu fui para a rua, o Senhor fez um estrondo. Meu Deus. Mas um estrondo. Que o Senhor me usava com tanta ousadia que o Senhor era capaz de me levar para um shopping. Jesus. E no shopping mesmo evangelizar e as pessoas aceitarem a Jesus no meio dos supermercados. Jesus. Eu às vezes gozava com as pessoas e dizia: só me falta batizar, porque não tem aqui piscina. Eu também batizava mesmo já aqui. E eu comecei a fazer encontros nas grandes salas de conferências, como HCTA, CCB, Belo Horizonte, ficava lotado. O homem te rotulava e Deus te E foi bem levantava. assim. E começou: mas essa miúda, que é essa miúda? Ela tá aí onde? É filha de quem? É mulher de que pastor? Não, ainda por cima também separada, não é mulher de pastor, não é filha. O que é isso? E depois os pastores começaram, assim, nas datas em que eu tinha atividades, quase todos os pastores de jovens começaram a criar atividades nas suas igrejas, mas ainda assim os jovens saíam, iam para os encontros. Aquilo eram momentos assim de tanto avivamento, de tanta entrega, de tanta rendição, Edna, que nesses encontros nós vimos maravilhas. Paralíticos andaram, feiticeiros se converteram, prostitutas, drogados. Olha, foi uma coisa que até hoje eu às vezes me diz a Deus: se for para me levar, eu já vou feliz. Glória a Deus. Porque eu vi Deus fazer muita coisa. Muita coisa. E depois, aquelas pessoas que diziam: ela não pode, começaram a chamar-me para dentro das igrejas dela. Não, agora vem, não, nós só queremos ela. Chegou uma altura em que não havia flyer em Luanda e até nas outras províncias em que o meu rosto não era foto de cartaz. Mas em muitos sítios eu também sabia: não é porque gostavam de mim. Sim. Uma coisa que Deus disse: as pessoas podem não gostar de ti, mas jamais conseguirão resistir à graça de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E então o Senhor me levava, o Senhor fazia a obra, e vou te dizer que todo esse tempo foi debaixo de muita pancada, de muita dor, de muita zombaria. Eu já fui pregar em lugares que as pessoas olhavam para mim assim, e eu tenho muito o hábito, principalmente se for atividade de jovens, eu uso tênis, t-shirt, descontraída, bem sim. descontraída, porque o Senhor me disse que eu quero que as pessoas se sintam confortáveis contigo. Algumas pessoas dizem: não, a pastora tem um abraço que desmonta, porque num abraço que eu dou que Deus se revela às pessoas. Deus me disse assim: quando você abraçar, as pessoas sentiram que sou eu que abracei. Por acaso eu senti. Quando me abraçaste, eu senti. Então disse: você precisa de estar o mais confortável possível, porque até a nossa aparência, a nossa indumentária, às vezes inibe as pessoas de se aproximarem. Exatamente. E então eu, se tiver que ficar descalço, eu fico descalço. Algumas pessoas dizem: mas por que para ministrar precisa descalçar? Eu não tenho problemas nenhum.
Yeah. Se eu chegar aqui e encontrar as pessoas de pano de t-shirt, eu tiro a minha roupa e ponho o pano e a t-shirt descalça na boa. Amém. Porque eu vim para representar a Cristo, não vim para me representar, não tem nada a ver comigo. E então, nessa trajetória, eu fui me aproximando muito dos jovens, o Senhor foi me usando como um instrumento de muito amor. E foi isso que impactou muita gente. Mas eu sempre, na minha trajetória, sempre foi, eu estou a enxugar lágrimas enquanto meu coração sangra. Né? E tem muito isso. É, Os escolhidos tem exatamente. muito disso. Uma mão estanca o teu sangue e a outra mão ajuda a estancar o sangue da tua irmã. Exatamente. Só quem é escolhido de verdade, só quem está dentro desse evangelho de verdade sabe o que estás a falar, serva Ludmila. Você às vezes a chorar, e eu dizia assim, mas eu nem tempo de sofrer eu tenho. Exatamente. Às vezes uma situação nasceu agora, eu estou a chorar, Senhor, eu estou ferida. Não, atende. Bem assim. Atende, ouve. Eu vou falar com ela por intermédio de você. Bem assim. Enxuga, lá vai você enxugar as lágrimas para então poder ser boca de Deus para a vida da outra pessoa. A Bíblia diz que haverá um tempo que o amor se esfriará. Mas ao mesmo tempo, este tempo em que o amor se esfria, Deus está a levantar os verdadeiros adoradores. Amém. E eu sou uma delas. Glória a Jesus. Pastora Ludmila é uma delas. Eu sei que Independentemente sim, dos nossos problemas, as nossas Yes. dificuldades, os nossos traumas, nós somos vasos disponíveis Aleluia. para a obra de Cristo. Amém. E olhando para nós hoje, independentemente da pastora Ludmila estar aqui a contar a sua trajetória, que não é pequena, não foi fácil, nós também ainda temos alguns dilemas, mas olham para nós e acham que é tudo perfeito. Exatamente. Nós também ainda temos, eu pelo menos ainda tenho uma porta, tenho portas que eu quero que Deus abra e ainda não foram abertas, mas nem por isso eu paro de ouvir, Exatamente. nem por isso eu paro de adorar, nem por isso eu paro de abraçar, nem por isso eu paro de sentar aqui para contar testemunhos, impactar vidas. Glória a Deus. Então você que está aí do outro lado, não entra nesta leva de que o amor se esfriou. Yes. Não é sobre isso. É sobre você querer agradar a Deus. É sobre você não querer ser mais uma. Eu também tenho muitos problemas. Não faz isso. Deus é aquele que com um clique Ele consegue fazer sumir esse problema. Mas seja um vaso disponível. Yes. Ouve a tua irmã. Abraça a tua irmã. E não te torna dependente dos outros. Não coloca as pessoas no lugar de Deus. Não faça isso. Para você que é escolhido, você vai pagar caro. Olha que eu estou a ouvir uma serva de Deus que está a falar exatamente o que eu passei. Então, tudo o que ela está a dizer aqui, eu confirmo. Porque metade da história dela, meu Deus do céu, ainda temos aí uns bons minutos para o programa. Eu me revejo, porque eu também sou uma escolhida. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Glória a Deus. Pastora Ludmila, eu estou a ser impactada com o teu testemunho. Está a ser confirmação de muita coisa que eu passei. E eu pensava que eu era a única. Mas não. Deus também levantou mulheres poderosas, mulheres com unção tremenda, para serem espelho praticamente, porque eu estou a me ver. Pastora Ludmila. Glória a Deus. Ai, que testemunho. A senhora pode continuar, que eu estou aqui impactada. Algo que eu gostaria muito de frisar, e sei que você conhece isso, há bocadinho falamos sobre ter que trabalhar para Deus, ter que ministrar, ter que abraçar, que amparar mesmo com dor. Algumas pessoas olham para mim e dizem, você é muito fria. Mas como é que diante dessa situação você não esboça nenhuma reação? Não te dói? Digo, não, dói muito. Mas eu aprendi a nem sequer se lançar para fora um gemido no meio da dor. Sim. Às vezes gozo assim com as minhas amigas. Eu fui forjada na dor. Sim. Eu estou preparada para apanhar. E depois de tanta dor, de tantos problemas, porque eu já tive assim... Eu costumo dizer, eu tenho 39 anos. Mas com uma trajetória parece de uma pessoa de 70 anos. Sim. E já apanhei tanto dessa vida que eu costumo dizer, não sei se mais alguma coisa assim vai me deixar de boca aberta. Não sei, só Deus sabe. E já tive muitas situações em que qualquer pessoa despencaria, sim, ia qualquer pessoa desistiria. Sim.
E Deus me fez mesmo a sangrar, adorar, mesmo a sangrar, ministrar, caminho para Continua. frente, continua para frente. Tanto que chegou uma altura da minha vida em que eu chorava tanto, mas quando Deus começou a ministrar o meu coração, eu não trabalho com mimos. Eu disse assim, Deus, eu não vou chorar mais. Yeah. As minhas lágrimas serão apenas para te adorar. Tanto que eu, quando estou a adorar, eu sou uma autêntica mimosa, ali onde sai, aproveito me derramar toda, porque diante dos problemas eu não consigo sequer derramar uma lágrima. E não é por insensibilidade, é porque Deus me preparou, porque para o nível de batalhas espirituais que eu enfrento, se eu permanecesse essa mulher chorona, esta mimosa, eu já teria tido um AVC, eu já teria desistido, eu estaria numa depressão muito profunda, porque é muito problema, é muita gente que se levanta, é muita coisa à minha volta e eu tenho que manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, que não é fácil, só com a ajuda do Espírito Santo. Pela carne você não consegue. Não consegue. Porque é Ele que é o nosso ajudador, o nosso consolador, que nos faz enxergar para além daquilo que nós estamos a viver. O Espírito Santo, Ele ministra. Jesus disse, Ele não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tem ouvido do meu Pai, vos falará toda a verdade. E então, quando nós estamos nessas situações difíceis, delicadas, o nosso refúgio tem que ser sempre a pessoa do Espírito Santo, o nosso amigo, o amigo mais próximo que você pode ter para vencer as adversidades, é o Espírito Santo. É Ele que te fortalece. Sem o Espírito Santo você morre, você perece, você se destrói mesmo. E uma passagem que nos meus momentos difíceis tem estado comigo e que me ministra profundamente é Colossenses 3, 1-3, né? Que é, se é que já ressuscitaste com Cristo, então buscar as coisas que são de cima e não de baixo, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E nisso o Senhor me ministrou. Vocês só sofrem muito porque vocês fixam os olhos sobre a terra. Amém. E você falou de um salmo muito poderoso que eu até tenho em cima da minha secretária no serviço. Salmo 121, eu levo os meus olhos para os montes. Quando você tem os seus olhos direcionados para o céu, você olha na perspectiva do céu e você deixa de olhar para a terra. Você deixa de se preocupar com quem te fala mal. Sim. Quem sai da tua vida, o que é que fizeram? E você começa a perguntar, Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é o plano? Senhor, como é que eu devo me posicionar? Você tá vendo, a dor é hoje, mas você está a olhar para o propósito da dor daqui a X tempo. Então você já sabe. Se eu estiver a passar por um momento doloroso, eu já começo a perguntar, Senhor, quem são as mulheres que estão a passar ou vão passar por isso que eu preciso instruir, me dá sabedoria e entendimento. Porque Deus não vai me deixar passar por momentos difíceis no casamento se não estiver a me preparar para ajudar outras pessoas a saírem desse problema. Eu trago testemunhos desde... Na minha vida eu não tenho nada facilitado, Edna. Eu não tenho nada. E eu cheguei assim uma vez para Deus, revoltada assim diante de Deus. Mas, Senhor, por que a fulana, tudo que ela quer, ela consegue na hora? Mas eu... Saúde foi guerra para conseguir restaurar minha saúde. Formação foi guerra. Casamento foi guerra. Filhos foi guerra. Eu tinha decreto de esterilidade. Eu, antes de ter as minhas filhas, eu tive 6 abortos. E eu só tenho 4 meninas para a glória de Deus. A ciência não identificava em mim probabilidade de gerar. Meu Deus. Assim como disse o nosso irmão que saiu daqui, eu tinha decretos mesmo de não casar. Jesus. E então são guerras e mais guerras e mais guerras. Eu tinha decretos assim, eu ouvi, adolescente, as pessoas a dizerem, essa não vai dar em nada. Depois doente, quando comecei a ficar doente sem respostas. Depois doente, essa nem é para contar, está só a nos fazer perder dinheiro. Lembro-me como se fosse hoje, eu com 12 anos, uma pessoa muito próxima a mim disse assim, para minha mãe, essa do jeito que é bonita, não vai casar, só vai vigarizar muitos homens. Meu Deus. Só que eu nunca levei as coisas na brincadeira, uma coisa que eu tenho muito. Eu fico muito atenta ao que se diz. Sim. Porque eu aprendi cedo que cada palavra carrega um espírito. E então tudo aquilo que as pessoas disserem à minha volta, ainda que estejam a brincar, eu fico atenta a que tipo de espírito está naquela brincadeira. Sim. Às vezes sou mesmo assim meio louca, mas na minha loucura eu identifico muita coisa. Então, cada palavra, quando eu ouvi aquela pessoa, eu tinha 12 anos, dizer, vai vigarizar muitos homens, já está amarrado. E chegou uma altura na minha vida em que só andavam atrás de mim homens comprometidos. E eu comecei a orar. Eu disse, Deus, alguém me disse que eu iria vigarizar muitos homens. Mas agora que chega a fase em que as meninas começam a namorar, só vem pessoas comprometidas. Qual é o plano?
Aí o Senhor me revelou o espírito das águas, que me queriam lançar um espírito Ai, de meu prostituição para não casar e só se relacionar com pessoas casadas e destruir família. Eu não aceito isso. Yes. Na minha vida, não. Jesus. Se fizeram planos para ganharem dinheiro comigo, então esse plano está abortado em nome de Jesus. Eu própria comecei a fechar brechas. Sim, sim. Eu comecei a fechar brechas. Eu não ia para sítios onde tivesse esse tipo de pessoas. Uhum. Eu própria comecei a me policiar. Não, eu não vou me permitir namorar com esse ou com aquele, porque eu sabia o plano de É Satanás. verdade. Então, quando você conhece, quando você identifica, você governa. É verdade. Então, sempre que alguma coisa eu começo a ver que está saindo fora, assim, do coisa, eu começo a orar, Senhor, me mostra o profundo e escondido. O que está aqui? O que tentaram fazer? Vem de onde? Qual é a raiz? Exatamente. Minha mãe dizia, você não consegue vencer um problema se não identificar a raiz do problema. Exatamente. Porque nós tendemos em atacar o que estamos a viver hoje. Você tem que saber de onde saiu. De onde saiu. Porque se você não souber de onde saiu, você não consegue quebrar e desfazer esse problema. É verdade. Então, como eu consigo vencer todas essas adversidades? É buscando em Deus as estratégias corretas. Senhor, por que a minha vida está assim? O porquê. Por que eu vivo isso? E principalmente se eu identificar que na minha linhagem familiar tem repetição de situações. Se eu viver alguma coisa que uma minha tia já viveu, me chama a atenção. Sim, sim. É Por que a verdade. minha tia viveu ou a minha mãe passou por isso, eu também estou a viver? Não é normal, isso é diabólico. Uhum. Então ali eu começo a batalha. E quando você começa a batalha, você mexe na colmeia. Exatamente. E as abelhas todas vêm contra ti. Exatamente. Né? É uma guerra. É uma guerra espiritual tremenda. Só que quanto mais você guerreia, mais habilidoso na guerra você se torna. Sim. Daí, Soldado. É verdade. soldado, né? E mesmo nos soldados, ainda há a classe dos soldados. Porque para você chegar a general de guerra no cômputo espiritual, você precisa de acumular muitas cicatrizes, muitas experiências e muitas habilidades. É verdade. E isso vai vir como? E Deus me disse assim, sabe por que na tua vida tudo é muito difícil? Porque eu te chamei para instruir pessoas. Ah, Deus. E se você não souber como se faz para vencer, você nunca vai direcionar as pessoas rumo à terra prometida. Exemplo de Moisés, né? Moisés era o libertador do povo de Israel no Egito. Mas primeiro o que fez? Deus lhe pôs dentro do palácio, teve habilidades de guerra, aprendeu como é que se luta, aprendeu sobre todas as ciências do Egito, todos os caminhos, por onde é que se passa, para depois fazê-lo levar os outros a passarem pelos mesmos caminhos, a vencerem guerras. E então tem coisas que nós passamos hoje, mas temos mesmo que dar glória a Deus. É verdade. Nós, no momento, não entendemos, choramos, mas nós temos que parar de começar a nos vitimizar. Sim. Deus, porque toda hora Quando você entende quem você é em Deus, as batalhas já não são porque são para quê? Para quê? Aonde e quando? Eu falo muito agora sobre isso, principalmente depois de entrar na escola de jornalismo. Deus me disse, em jornalismo tem os leads, e usou agora os leads, o que, aonde e quando. Exatamente. Ele disse, tem situações na vossa vida que vocês têm que usar os leads espirituais, as leads espirituais. Exatamente. O que, como, aonde e quando, e o porquê. Aí a resposta vai ser certeira. A maneira como você pergunta, consoante a situação que você está a viver, não é? O lead que você vai usar ou a pergunta que você vai fazer a Deus influencia muito numa resposta imediata. Saber perguntar. Exatamente. E usou agora, fez-me lembrar sobre isso, os leaders. Pastora Ludmila tem muita história em comum com a serva Edna. Glória a Meu Deus. Deus. E a produção sabe. Deus seja louvado. É uma grande serva de Deus. Amém, glória a Deus. Há 2 programas atrás eu disse a mesma coisa, nada é fácil. Até agora eu estou viva ainda. Nada é fácil. Nada foi fácil até chegar aqui nesta cadeira. Até para chegar nesta cadeira. Foi uma aprovação, foi um processo, foram instruções, foi uma aula espiritual para ter a autoridade e sentar aqui. Assim como foi contigo, quem é ela? Bem assim. Por que ela? Como assim ela? Mas Deus sabe quem somos nós. Exatamente. E o porquê que nos escolheu. O mundo dizia não, mas Deus disse não. Sim, fui eu que escolhi. Bem assim. Pastora Ludmila, Deus seja louvado na sua vida. Glória a Deus. Amém. É uma mulher
Eu acho que é general no mundo espiritual, ou mais. Ou já está com uma patente bem elevada no mundo espiritual, porque general, Deus. de tudo isso que está nos contar, general, eu acho que é pouco no mundo espiritual. É muito Glória a forte. Deus. Não tem como não impactar, porque aceitou a forja. Sim. Não tem como não impactar. As pessoas do outro vão perguntar, mas por que ela? Porque ela aceita ser forjada, ela aceita o Exatamente. deserto. Exatamente. E no deserto ela não anda de sapato alto, Bem, ela sim. anda descalça. Há pouco tempo, o Senhor me disse assim, levou-me para João capítulo 15. Tudo aquilo que está em mim, não é? Eu podo para que dê mais fruto. É de uma dinâmica excelente. Muito movimento, muitas mulheres transformadas, muitas mulheres. Eu tenho uma escola que eu chamo escola de intercessão, onde formo líderes de intercessão de várias denominações, mulheres impactadas, homens cheios do Espírito, a pregarem em vários cantos da Angola. E Deus me disse assim: tudo obedece ao seu tempo. E chega um tempo em que a flecha precisa de ser recuada. É verdade. Porque quando ele te recua, ao lançar, você chega muito mais longe do que antes. E agora imagina você estar acostumado a uma velocidade tremenda. E Deus agora está dizendo, stop, vou podar. Num processo de reconstrução. E às vezes você começa a pensar, eu não sei se já aconteceu contigo, eu tenho muito isso de dizer, Deus, pequei aonde? É mesmo isso. O que eu Pequei fiz? aonde? Deus fez o quê? Porque a reconstrução é de repente, a Edna chega aqui para o salão, é até bonito. Mas eu estive a ver umas imagens no Instagram e essa parede já não se usa. Sim. Essa parede foi de 2024. Sim. Agora vamos pôr uma parede de 2025. Parte essa parede. Não tinha nada. Sim. Quem olha para a parede vê, a parede está perfeita, está bonita. É. Se calhar os seus assistentes vão dizer, mas mãe, está bonito. Não, mas isso foi para o ano passado, sim, para esse ano. Sim. Vamos partir atualização. É verdade. E o partir é partir mesmo. É verdade. E Deus não tem pena. Quando Ele está a limar, quando Ele está a podar, Ele não tem pena. É verdade. É numa recruta profunda. Às vezes eu brinco e digo, não, Deus, quando decide também nos colocar na recruta, tem recruta de verdade. Sim. Porque na recruta, ou nesse processo de podamento, saem os excessos. Então nós quando podamos uma árvore em casa, né, saem os galhos que... Epa, só está a dar 2 mangas, vamos cortar para crescer um outro galho que vai dar 10. É verdade. Mas por quê? Está bonito. Sim. Mas por quê? Não, já está a fazer um pouco de lixo. Já não está assim tão viçoso como antes, não, corta. Vamos esperar a próxima estação. Sim. E nunca é no momento em que você quer, porque você acha que está bom, que está perfeito, que está andando bem. É mesmo isso, é quando você acha que está tudo perfeito. Mas agora até vem para o está muito bom. Não sei se é bom, né? Mas eu falo assim, será que vem? Está bom demais. Não, mas também quando não tem guerra, se preocupa. Você não está bem. No mínimo, você não está bem. Está tudo muito calmo. No mínimo, você não está bem espiritualmente, sim, porque nós não agradamos a gregos e a troianos. Sim. Então, você nunca pode ter paz. A Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos, porque na verdade não é possível. Você vai ter paz, sim, com aqueles que são da paz e você, sim, vai ter guerra com os que são da guerra, né? Porque a luz e as trevas, elas não coadunam. Não. E então tem que ter sempre alguém que vai dizer, não gosto dela, esse programa, mas para quê também? Não, isso aqui vai começar a criar situações para te fazer desistir, para manchar o teu nome, a tua reputação. Então, quando tudo está muito bem, também significa que você não está bem. Perdeu a visão, perdeu a direção, perdeu o foco, você está sem intimidade, você está sem fogo. É verdade. Né? Então é necessário nós entendermos que na vida não pode estar tudo bem, porque são essas partes que não estão bem, que nos alinham, que nos posicionam e que nos fazem ir mais longe no conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Todos os dias nós temos que descobrir uma faceta nova de Deus. Sem guerra é impossível. O ser humano é mesmo, quando está tudo bem também relaxa mesmo, dorme também mais, come mais, mas quando não está bem, aquilo é jejuar, aquilo é orar, todas as madrugadas está ali, fiel, sempre a buscar a face do Senhor. Então o problema às vezes é um subterfúgio de Deus para te trazer para mais perto. E sem falar também, né? Nós estamos aqui a falar e eu me identifico muito. Eu não sei, né? Pode fé vai até onde Deus permitir, né? E eu acredito que nesta cadeira ainda vão se sentar muitas mulheres. Mas eu nunca me identifiquei tanto. Glória a Deus. E já agora faz sentido. Tem uma serva de Deus que é a Fênix, Edna. Ela disse assim, serva Edna, tu tens que estar com a pastora Ludmila. Vocês têm muito em comum. Okay. Aquilo passou-me na cabeça.
E hoje, enquanto nós conversamos aqui nesse programa, é muita coisa Glória a em comum, Deus. muita coisa em comum, que eu louvo ao Senhor, que nada do que eu passei foi por acaso. Me transformou nesta mulher que eu Glória a sou, Deus. nesta serva de Deus, com a autoridade de poder apresentar este programa. E Deus também sussurrou no meu ouvido há muito tempo. E Ele disse assim, vai chegar um tempo que as pessoas vão perguntar, mas ela sabe tudo. E simplesmente você vai responder o suficiente. Amém. Glória a Pelos Deus. desertos aonde eu te coloquei, pelas forjas que você passou, deu autoridade para você saber o suficiente. Exatamente. Então é necessário nós fecharmos ciclos. Yes. É necessário nós sermos obedientes. É necessário nós pararmos de fazer resistência ao chamado. É necessário nós deixarmos de ser desobedientes. Porque a desobediência dá legalidade Verdade. ao diabo para ele entrar e sair da tua vida, para ele te torturar. Se a misericórdia de Deus não te alcançar depois da tua rebeldia, é uma morte certeira. Verdade. Porque só Deus vai te resgatar depois da desobediência. Aconteceu comigo. E eu falo muito sobre isso antes de sentar nesta cadeira, de começar o Pão de Fé. Eu desobedeci a Deus. Mesmo sendo a serva de Deus, com a Bíblia, com tudo cheia de fé. Mas eu coloquei Deus no pause, achando que eu podia fazer tudo da minha vida e resolver as minhas exatamente, coisas. resolver as minhas coisas, os meus particulares, e só depois pegar, não é nesse chamado, nesse propósito que eu posso ver, e retorno a Deus e disse, não, eu tenho urgência, porque tem vidas que eu quero curar, que eu quero salvar, que eu quero impactar. Tem pessoas que eu quero resgatar. Glória a Deus. E eu coloquei coisas em ti. Eu acredito que lá em casa tem pessoas que Deus depositou dons nelas. Que está à espera do momento que essas pessoas levantem e dizem a palavra mágica, eis-me aqui. Aleluia. E parem de fazer resistência. Yes. Porque há coisas específicas que nós carregamos e que com a autoridade que Deus nos dá, não é nós é que temos que entregar a palavra. Verdade. Nós é que temos que entregar a palavra, mas enquanto fazemos resistência, as vidas estão a ser perdidas. O diabo está a ceifar vidas, está a estragar casamentos. É verdade. Então você que sabe que tem um propósito, um chamado de Deus, você sabe que você tem, você que está aí a me ouvir, aceita. Diz-me, és-me aqui. Para de fazer resistência ao teu chamado. Tem pessoas que estão à tua espera para você curar, para você libertar, para você instruir, ensinar, assim como a pastora Ludmila está aqui. Uma grande serva de Deus com 1000 ofícios espirituais, que tem resgatado vidas, que tem ensinado, direcionado pessoas a seu propósito. Mas tem muita gente que está a fazer resistência, assim como nós um dia fizemos. Exatamente. Estamos aqui nessa cadeira hoje para explicar e para dizer, pare de fazer resistência. Pare de fazer resistência, aceita Jesus. A pastora Ludmila contou-nos que também foi difícil a sua gestação. Como superou, pastora? Bem, na verdade, eu estava noiva na altura e eu ouvia vozes. Me diziam, você não vai ter filhos, você não vai ter filhos. E eu naquela altura, eu estava a começar a minha caminhada com Deus, meu serviço com Deus. De tal forma que aquilo foi entrando em mim. Chegou uma altura que eu comecei a pôr na cabeça, não faz mal, se eu não tiver filhos eu vou adotar. E eu falava assim com meu esposo, amor, se não podemos fazer filhos, como é que vai ser? Se não tem problema, adotamos. E eu já tinha posto em mente que, se não puder, eu vou adotar, não tem problema nenhum. Porque quando eu fosse fazer consultas, eu não sei o que, não, você... Pelo que vemos, útero transvertido, útero de criança, como diziam, probabilidade de gerar, não vemos. Mas quando chegou bem perto do meu casamento, disse, Deus, espera aí, alguma coisa está errada. Porque na minha família, tanto materna como paterna, as mulheres até são muito férteis. Por que eu não vou ter filho? E comecei a ter sonhos assim, de que eu engravidava e as crianças saíam. Que eu acordava toda ensanguentada e as crianças saíam. Mas eu nunca fiquei grávida, Deus. O que é que se passa? Depois de algum tempo, já depois do casamento, foi acontecendo de ficar grávida. E eu nem sequer percebi que estava grávida. De repente eu estou a trabalhar, eu estou a dormir, começava a sangrar. Meu Deus. E me lembrei daquele sonho.
que está a acontecer? Isso é muito espiritual, Deus. E então comecei a buscar em Deus. E Deus me disse, não, você não tem nenhum problema de esterilidade. O problema é que os teus abortos acontecem no espírito. Você tem um decreto espiritual de esterilidade, que é diferente de você ter a condição natural de esterilidade. Então, você precisa de buscar recuperar esses filhos espiritualmente. Yes. Então, eu me lembro muito bem que numa madrugada eu orava intensamente. E o Espírito Santo me disse, compra uma lata de azeite. E eu comprei essa lata de azeite e eu comecei a orar e a decretar que esterilidade na minha vida você não tem poder. Em nome de Jesus. Eu não vou ser vítima de esterilidade. E seja lá onde vocês estão a levar os meus filhos, eu estou a recuperar e a trazê-los de volta hoje. Em nome de Jesus. Eu não vou aceitar ser refém do inimigo. O inimigo não vai me envergonhar. Porque Deus não fez nenhuma videira infrutífera. Coisa que Deus me ensinou muito cedo é reivindicar a palavra, porque Deus não tem compromisso conosco, Ele se compromete com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, uma vez que Deus fala na palavra dEle, se você associa a tua oração à palavra, não tem como não acontecer. É verdade. Porque às vezes nós estamos a pedir, mas estamos a pedir a nossa vontade. Isso é que Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com vossos próprios deleites. Mas quando você pede a palavra, Deus não tem como não cumprir, porque Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Sim. Então eu comecei a orar a palavra. Amém. Deus, você não fez nenhuma mulher estéril. Você não fez nenhuma mulher infrutífera. Até Sara teve filho. Até Ana teve filho. Até Rebeca teve filho. Então o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que eu sirvo, é o Deus que vai operar. E eu comecei a consagrar o meu ventre. Todas as noites, a Deus, eu colocava azeite, o sangue de Jesus que está a limpar as minhas entranhas de dentro para fora. A partir de hoje, Satanás perdeu legalidade no meu ventre. Não tem mais como colocar a mão no meu ventre. Eu vou gerar para a glória de Deus. Os meus filhos serão como ribeiros plantados junto do rio e darão frutos na estação própria. Senhor, e a tua palavra eu vou gerar. E aí eu tenho as minhas 4 bonequinhas. Para a glória de Deus. E eu às vezes danço assim com elas. Inclusive eu faço as minhas filhas saberem dessa história. Eu brinco com elas. Nós ficamos a dançar e eu digo, aquela que os homens disseram que era estéril, hoje é alegre mãe de filhos. Assim como diz a palavra. Amém. Eu sou testemunho vivo do poder e da grandeza de Deus. Tudo que o inferno na minha vida disse não, Deus contrariou. Deus disse sim. E tudo quanto Ele me disse, você não vai ter, eu hoje tenho para a glória de Deus. Então eu digo, você não há nada que você vai conseguir na minha vida. Eu posso ficar doente hoje. Eu já tive situações de ir pregar, sair de casa para ir ministrar e eu estou com 40 graus de febre. Sem força, eu estou a tremer. E Deus manifestar a cura no altar. Meu Deus. Eu deixei, assim, as pessoas que trabalham comigo diretamente dizem, mãe, você é muito aventureira. Eu deixei de ser assim, muito aventureira, faz coisa de 2 anos, mais ou menos, para cá. Porque eu tinha coragem de, mesmo internada, eu saía da clínica, eu ia ministrar, depois voltava para a clínica. Então as pessoas diziam, não, mãe, você não existe. Para com isso. Então foi agora que eu acho que para ficar mais velha, então estou assim a dizer, não, Ludmila, fica um pouco mais concentrada, porque a partir do... Depois, como eu fiquei muito tempo separada, naquele momento em que eu fiquei separada, foram quase 5 anos, eu disse, Deus, eu não tenho nada a perder. Eu vivi literalmente aquilo que a palavra diz para mim. O morrer é Cristo e o viver é lucro. Então eu fiquei naquele período, naqueles 5 anos, Edna, literalmente eu podia ministrar todos os dias de segunda a segunda. Eu saía do serviço e ia ministrar numa igreja, na terça ia ministrar na outra, no domingo eu ministrava de manhã, tarde, à noite, a igreja é diferente. Na segunda-feira eu estava arrebentada, mas eu ia de novo. Eu dizia, Jesus tem pressa, eu não sei se Ele vai vir amanhã, eu quero cumprir a minha parte. É verdade. Enquanto Ele me disser, vai, eu vou. E depois chegou aquele período também do ajuste, né? Eu já estava naquela velocidade de pregar muito. Quando Deus restaura o meu casamento, agora talvez você começar a tentar equilibrar a agenda. Ai, meu Deus. Não, agora, às vezes eu tinha agenda, depois olhava para a cara do meu esposo e dizia, não, Edna, desconfirma, essa não vai me dar barulho, não, essa não. E tentar ajustar-se agora ao novo modo, mas graças a Deus. Frisou aqui algo, então o tempo passa... E Deus trouxe seu marido de volta. De volta. E agora, já quer dizer, nós ficamos
4 Glória. anos e 8 meses separados e agora Deus já restaurou meu casamento há 5 anos. Yes, glória. Esse Deus é muito fiel. Deus, ele me disse sempre assim, não te preocupes com a tua vida sentimental, porque ela está na minha mão. Apenas trabalha. Amém. Faz a Apenas minha trabalha, vontade. faz a minha vontade. Yeah. Tanto que quando meu marido voltou para casa foi no momento em que eu não contava, não esperava e nem sequer desejava. Foi assim, foi Deus no momento em que ele achou, ok, já fizeste, agora eu vou fazer. Porque eu Deus. sempre vivi a minha vida com Deus de forma muito Intensa, intensa. é. Desde que eu passei daquela fase da desobediência para a completa rendição ao Espírito Santo, que eu deixei de ter medo de tudo e mais alguma coisa. Sim. Não tenho medo de perder nada. Nada, é Deixo verdade. claro a todo mundo, inclusive meu esposo, eu lhe digo, entre você e Deus, eu sempre escolho Deus. Eu não somos tenho dois. medo de perder absolutamente nada. Tudo que Deus me disser, larga, eu largo na hora, sem pensar 2 vezes. verdade. E não vou atrás para ir revisitar, para ainda Sim. tentar cair um bocadinho mais, Sim. não. Eu largo e vou. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei quem Deus é para mim. Exato. Né? Se hoje eu sou o que sou, se estou onde estou, ainda não cheguei nem num terço daquilo que Deus me prometeu, mas ainda assim eu reconheço a grandeza de Deus em tudo, Edna. Eu olho a minha volta, com tantos decretos que eu tinha do inferno. Sabe que eu, quando cheguei no 5º ano da universidade, eu tinha desmaios. Às vezes eu estou a fazer provas, os meus pés inchavam, de repente o rosto inchava. E eu não conseguia fazer provas, porque eu tinha decretos, inclusive, de não prosperar na área acadêmica. Meu Deus. Mas tudo quando Satanás tentou bloquear, eu só tenho os meus ciclos a nível superior, todos encerrados. Yes, Para glória. a glória de Deus. Agora eu ainda que fico assim a brincar, não, agora vou fazer mais um doutoramento, só mesmo para dar raiva na cara do Só diabo. para Não preciso, mas só para dar raiva na cara do Oh, diabo. glória. Coisas do gênero, porque eu olho assim para a minha trajetória. Digo, Deus é Deus, Deus é muito real. Amém. Não seria possível. Quantas vezes os médicos disseram, tem 6 meses de vida, não te damos nem 6 meses, você vai morrer. Comecei a ouvir isso nova, adolescente. Você vai morrer, não vale a pena, não precisa estudar muito, não se esforçar muito, não vai dar em nada. Meu Deus. Depois não vai casar, não vai casar. Depois não vai gerar, não vai gerar. Depois, enfim, foram tantos não pode. Depois ainda chega mais a parte do ministério, não pode. Aos olhos dos homens era, eu costumo dizer, era improvável. É improvável. Aqui não pode. Aqui o martelo soa no mundo espiritual, essa Bem não. assim, bem jovem, na altura separada, não era filha de pastor, não era consagrada na igreja nem no ministério. Mas Deus decidiu escandalizar mesmo. É verdade. Ele decidiu literalmente cumprir a palavra. Deus escolhe os que não são, Sim, para confundir os que são. E eu hoje vejo muita mulher assim, porque Deus me levanta numa época em que as mulheres eram muito retraídas, muito reprimidas. Quando Deus me levantou, as mulheres quase não pregavam, as igrejas não permitiam. Sim, sim. As mulheres não pregavam, as mulheres não faziam células, as mulheres não Sim. criavam grupos, não faziam. E as mulheres olhavam para mim e diziam, mas como é que você consegue? Eu também sinto Deus falar comigo. Hoje eu olho e vejo mulheres liderando igrejas, mulheres com células, mulheres com núcleos de oração. Fervorosas. Mulheres fervorosas, cheias de garra. Veio no meu espírito. Será mais um vídeo impactante. Glória a Deus. Vai impactar muita gente. Deus fala comigo agora. Glória a Jesus. Muita gente, inclusive, eu já estou a ser impactada. Deus Muitas mensagens vão chegar no meu telefone, como chegam até agora, né? Cada dia eu recebo não sei quantas mensagens. E muitas mulheres a perguntarem, assim, a pedirem ajuda. Serva Edna, como é que eu faço? Eu também quero ser uma mulher de luz, eu também quero ser uma mulher que impacta. E Deus manda a pastora Ludmila falar nesta câmara honesta um conselho das mulheres que querem impactar. Glória a Deus. E acham que é da noite por dia. E acham que é só dormir e acordar. E você já acorda, uau, a mulher de luz, a cheia de unção. Um conselho para essas mulheres, principalmente para as mulheres que sabem que têm um chamado. Glória a Deus. Bem, queridas irmãs, devo dizer-lhes com toda a clareza que ministério não é status, ministério não é vaidade, ministério não é modismo. O ministério é você ser transportadora da glória de Deus. E carregar a glória de Deus sempre vem com um peso muito grande a ser suportado.
A primeira coisa que você deve fazer para que você consiga impactar outras vidas é primeiro se deixar ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheias de dons, cheias do Espírito Santo. Todavia, antes do Espírito Santo encher-nos, ele primeiro limpa-nos. O Espírito Santo ele tem uma dupla função em nós. Ele entra primeiro, remove toda a erva daninha, remove todo o lixo do nosso caráter e ele coloca os seus frutos, que nós sabemos estão descritos no livro de Gálatas, no capítulo número 5. Então, quando ele fizer a obra completa, retirar a vanglória, a soberba, retirar a fofoca, a falsidade, o ego, a arrogância, ali o poder de Deus, porque o Espírito Santo sobre nós é a habilidade para o exercício do chamado, é o poder para o exercício do chamado. Então, ali ele te enche para que você comece a trabalhar. Então, não tenha pressa de exercer um chamado antes de deixar o Espírito Santo trabalhar em ti. Porque quando o Espírito Santo trabalha em ti, aí você se rende, você deixa ele fazer a obra completa. Porque a dada altura nós somos humanos, somos falhos. E às vezes o nosso eu faz-nos pensar que nós estamos bem, que não precisamos de tirar nada. Você pode ser a mulher de Deus mais usada, a mulher que mais impacta, mas chega uma altura em que Deus vai dizer, isso não está bom, isso tem que sair. E se você não deixar o Espírito Santo trabalhar em si, você vai achar que você é perfeita porque Deus te usa, que você é melhor do que os outros, que você prega mais, que você impacta mais. Então tem sempre que haver ali um medidor das tuas emoções. E é o Espírito Santo que te dá esse equilíbrio. Então deixa o Espírito Santo transformar. Mas antes de tudo, abra o seu coração. Renuncie suas paixões, renuncie suas vontades. A Bíblia diz que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então não te convém ser como todo mundo, não te convém comparar-se, não te convém andar na roda de escarnecedores, não te convém fazer as coisas como o mundo faz. Se separe. Ouça do Espírito Santo. O Espírito Santo, para cada uma de nós, ele tem orientações específicas. Deus não vai tratar consigo como trata comigo. Deus não vai proibir determinadas coisas a Edna como proíbe a mim, porque depende muito do tipo de intimidade e do projeto que Deus tem para conosco, aonde Deus irá levar-nos. E então, de acordo com aquilo que Deus quiser fazer consigo, Ele vai tratar consigo. Então, dê liberdade ao Espírito Santo, abra o seu coração. Se separe daquilo que você própria já sabe que não presta. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer, deixa Deus te quebrar o quanto tiver que quebrar, por mais que doa, porque dói mesmo muito e ninguém te engane. Sim. Ministério dói muito, são muitas marcas. E no final você poderá dizer, tal como Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo, porque sem marcas não há impacto. Amém. Sem marcas não tem como você chegar num lugar e a glória de Deus se manifestar. Você precisa de carregar sinais visíveis do poder transformador de Deus. Então, que o Senhor te ajude neste tempo, que o Senhor te alcance, que você abra o seu coração e a sua mente para ser completamente transformada, lapidada pelo Espírito Santo. Leva um tempo. Para algumas pessoas 10 anos, para outras 2, para outras 1. Tudo depende. Quanto mais rápido você entende o que Deus quer fazer e deixa fazer, mais rápido você também está pronta para o exercício do ministério. É verdade. É verdade, tão verdade, que o que a pastora disse aqui, que eu também passei por isso. Quando parei de fazer resistência ao chamado, quando disse, eis-me aqui, as coisas começaram a acontecer na minha vida. E voltando um pouquinho lá atrás, numa questão que a pastora disse, o que é bom dura pouco, daqui a pouco vamos terminar o programa. A pastora disse algo que aconteceu comigo, sobre o facto de aparecer na altura homens casados que têm mulher. Comigo também aconteceu. E eu decretava que não. O poder da nossa palavra, da boca. Eu me lembro que na altura ainda consumia bebida alcoólica. Eu chegava a casa, às vezes, com uma garrafa na mão, e eu dizia assim, eu já não sei se eu vou falar o que é contigo. O que eu estava a falar com Deus. Por que você fez isso? Por que você mandou um homem que tem mulher? Eu sei que ele tem mulher, eu não quero. Eu quero que você me mande o meu marido. Porque eu tinha certeza que Deus preparou algo para mim. Eu me neguei a ser a outra. Eu me neguei a ser mulher de um homem que tem... esposa de um homem que tinha sua esposa, sua mulher. Eu decretei na minha boca. Então, acredito que também é isso que falte. Exatamente. Em algumas pessoas, inclusive mulheres, o decreto, usar a palavra e pedir a Deus o que realmente Deus tem para elas. Eu consegui. Eu disse que não. A pastora está aqui, conseguiu, decretou, orou, ungiu o ventre dela. Aquilo que parecia improvável,
Ela poderia não ter filho se ela aceitasse o que Satanás queria que ela aceitasse, mas ela renunciou, ela disse que não. Porque ela descobriu que em Cristo Jesus ela é mais do que vencedora. E ela sabia que ela tinha os filhos dela com Cristo. Então ela encerrou os altares que levantaram para a vida dela para bloquear a nascença dela. E hoje já tem filhas, graças a Deus tem 4 filhas maravilhosas. Satanás levantou um altar na minha vida, que ele queria que eu fosse dependente, que eu fosse a outra mulher. Eu usei o poder da palavra e a minha fé em Cristo Jesus e disse que eu não queria ter um homem que não fosse o meu. E Deus me honrou. Deus me deu o meu marido. Tanto que ele me respondeu, me disse aonde estava o meu marido. Viu como é que esse Deus é maravilhoso? Deus é maravilhoso. Ele disse aonde é que eu iria encontrar o meu marido. Então é possível. Temos que usar a nossa boca. Temos que decretar. Temos que neutralizar toda a força demoníaca. E temos que identificar a raiz. Porque a pastora falou que a raiz do problema. Okay, por que volta e meia aparece o João Antônio no filme? Vai lá buscar quem era a tua avó, a tua tia. Como é que é a vida da tua tia? Exatamente. Como é a vida da tua prima? É a mesma sequência? Então, se é a mesma sequência, existe alguma coisa ali. Então, é começar a quebrar os altares. Mas os altares não é da noite por dia. Exige santidade. Você está com os 2 pés assentes em Cristo Jesus, aceitar Deus na tua vida e fechar as portas do mundo. Amém. O Espírito Santo mandou e foi um programa maravilhoso. Eu não sei se a pastora quer acrescentar alguma coisa. Se quer mandar beijinhos para alguém lá em casa, esteja à vontade. Ou fechamos o programa. Bom, acrescentar, se nós tivermos falar, como eu digo, falar de Deus não se esgota, né? Sim. Em tudo à nossa volta nós falamos de Deus e da sua grandeza. E então não tenho como continuar a acrescentar se não saímos daqui à meia-noite. Sim. Mas vou deixar um beijinho para o meu esposo, para as minhas meninas lindas, para os meus filhos espirituais, aqueles a quem o Senhor me confiou, que têm sido um diferencial na minha vida e ministério, que tem estado comigo com extrema lealdade, com obediência, com confiança, e tem sido um impulsionador mesmo naqueles momentos em que eu digo não, eu não quero, acho que eu não vou liderar mais, eu acho que eu não vou fazer mais. A todos vocês que o eterno Deus vos abençoe grandemente. Vocês estão no meu coração, vocês são meus eternos filhos gerados no Espírito para a glória de Deus. E a todos aqueles que seguem as minhas páginas, quem não segue, que passe a seguir também. Nós voltaremos agora, eu tenho um programa na minha página, Ludmila Azevedo Ministry, que é Lamparinas com Azeite, que ficou durante alguns meses inativo, mas a partir desta quinta-feira, às 21 horas, voltaremos a este programa. Também para aqueles que são os amantes dos encontros dos jovens reformados, em setembro os jovens reformados voltam. E então tem muita coisa boa de Deus preparada para este tempo, para este ano, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e até a próxima oportunidade. Exatamente, que Deus abençoe a todos vocês. Chegamos ao final de mais um programa, um Pode Fé, que foi impactante, impactou muito a minha vida. É daqueles programas que Deus diz assim, uau, não foste a única. E eu te confirmo que estás no bom caminho. Obrigada, Jesus, por essa convidada tua que foi escolhida a dedo por ti, que impactou a minha vida e sei que vai impactar também a sua vida. Não se esqueçam, curtam a nossa página, subscrevam o nosso canal, partilhem. Partilhem o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Amém. E não se esqueçam, sigam a página da pastora Ludmila, que vocês serão muito, mas muito abençoadas. Vamos passar para nossos patrocinadores, um deles vocês já conhecem, que é a Comissão Emergida para Cristo. Biju Online, uma bijuteria personalizada. Eles estão em Portugal, mas fazem envio a toda a Europa. E como se não bastasse, a bijuteria chega até a sua casa. Pixeltech. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade. Toques de beleza com fé. O salão que cuida da escolhida de Deus. A escolhida Edna. Picnic Space. Picnic Space é um espaço, é um salão de evento, onde a serva Edna casou-se. Está a 50 metros antes da rotunda da Fubô. Olamba Túdia, mulher buffet da cidade de Luanda. Sem esquecer, conto de fada. Conto de fada. A mulher florista da cidade de Luanda
com os melhores arranjos, perfumados e delicados, para nossa convidada, ela que é escolhida de Deus e uma mulher que impacta corações. Glória o nosso brinde assim. Muito obrigada, eu amo flores. Merece, uau! Depois do programa Muito maravilhoso obrigada. que nós tivemos, a pastora Ludmila merece esse ramo de flores, esse buquê e muito mais. Não se esqueçam, seja um parceiro Pode Fé, seja um patrocinador deste ministério e também um semeador, semeia neste ministério. Vocês sabem que não é fácil fazer a obra de Cristo Jesus. Nós precisamos de vocês, não só para semear, para ser parceiro, mas também para interceder por nós. Amém. Interceda por nós. Nós precisamos sim das vossas orações. Antes de nós fecharmos o programa, a pastora Ludmila vai orar para nós entregarmos esse magnífico programa Glória a Deus. na mão do Senhor. E sei que o Senhor já selecionou as pessoas que terão acesso a esse conteúdo e que ao mesmo tempo serão impactadas. Pastora Ludmila, esteja à vontade. Amém. Glória a Deus. Eterna, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome pelo teu amor, pela tua graça e pela tua fidelidade. Muito obrigado, papai amado, por esta visão que colocaste no coração da tua serva, por todos aqueles que lhe têm ajudado, patrocinadores, intercessores, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que missões elas se fazem, papai amado, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que abençoam. Que o Senhor possa se lembrar de cada um deles e retribuir 7 vezes mais agora e no porvir, para a glória do teu nome santo e poderoso. Papai, a esta mulher incansável, Senhor, que se derramou na tua presença a fim de buscar os teus oráculos para transmitir, Senhor, a todos quanto puderem ter contato, Senhor, com este vídeo, com este programa, que o Senhor possa usá-la estrondosamente nesta nação e nos 4 cantos da terra, que o óleo da unção, Senhor, seja derramado sobre a cabeça dela no poderoso nome de Jesus, que a cada programa o Senhor lhe renove, lhe leve mais fundo, com revelação do alto, com estrutura, com sabedoria, conhecimento, discernimento do alto, para que ela possa trazer aqui as pessoas selecionadas pelo teu Espírito. Senhor, encha-lhe de graça, encha-lhe de autoridade, encha-lhe de conhecimento, Senhor, que o nome desta mulher se expanda a partir deste momento em todos os lugares, no poderoso nome de Jesus, que ela não fique limitada a este programa, mas em todo lugar onde ela colocar a planta do seu pé, lhe seja dada em possessão e obediência à tua palavra, pelo som da voz desta mulher, doentes sejam curados. Onde houver uma mulher ferida no corpo, na alma e no espírito, ao som da voz desta mulher, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, receba a cura divina, completa e de forma imediata, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Pai, toda aquela pessoa que assiste esta mulher, seja agora tocado pelo teu Espírito, revestido no seu homem interior, cheio de unção e de autoridade, que portas se abram, Senhor, de forma inigualável, que eles possam acessar, Senhor, os níveis mais altos daquilo que o Senhor tem para eles, para a glória do teu nome. Cada mulher, cada homem que tiver contato, Senhor, com este programa, que nasça, Senhor, no fundo do seu coração, o desejo incessante de te buscar, de te conhecer profundamente, de mergulhar fundo no oceano do teu Espírito. Nada melhor do que andar contigo, do que viver para ti, do que mergulhar, Senhor, na profundeza, Senhor, da tua palavra, do que viver, oh Deus amado, um dia após outro, revestido do teu Espírito, Senhor, aonde haver alguém amarrado, que tem vontade, Senhor, de te buscar e de te servir, mas está acorrentado por forças malignas, nós ordenamos libertação imediata, que se quebre toda a corrente, no poderoso nome de Jesus, Senhor, pecados ocultos, que tem engaiolado os teus servos, para que não andem segundo a tua verdade, sejam agora escancarados, sejam agora destruídos, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós rendemos graças a ti, tu és o Deus de toda boa obra, tu és aquele que começa e termina, porque tu és fiel para cumprir até a vinda de Cristo. Sabemos que tu és muito competente, que não há ninguém que possa impedir os teus desígnios. Sabemos, Senhor, que todos nós, absolutamente todos, iremos viver
viver a manifestação do teu poder, porque tu és o Deus que fala e que reage, que opera e que responde. Continua, Senhor, a abençoar esta casa. Continua a abençoar este programa. Continua a tocar vidas por meio deste programa. Continua a levantar pessoas para estenderem as mãos sobre este programa. Assim como tens provido para cada atividade que o Senhor me leva a realizar. Que não falte o azeite nem a farinha na botija da Edna. E que ela possa realizar atividades e projetos muito mais impactantes, Senhor. Muito mais alargados para a glória do teu nome. Pão de Fé não é um programa qualquer. É um programa teu, que veio no teu coração, cheio do teu Espírito. Então glorifica o teu nome como já o tens glorificado, papai. Nós queremos na multiplicação, Senhor, de dons e de graça, por meio deste programa. É no nome de Jesus que nós oramos. E se você crê, diga comigo, amém.